Eu quero pedir a você, então, que você, por favor, abra sua Bíblia na segunda carta de João, capítulo 1, porque na verdade ela só tem um capítulo, amém? E nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 6. Mas eu queria pedir a vocês, por favor, que vocês estejam com seus corações, os seus ouvidos abertos, inclinados para ouvir a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor gere no seu coração duas questões importantes: verdade e amor. Verdade e amor sejam gerados em nossos corações, como famílias, como homens, como mulheres, como filhos desse Deus que nos ama, amém? E a segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Curva sua cabeça por um instante, por favor. Deus, essa é a tua palavra, Senhor, viva, eficaz. E eu te peço que nessa noite, Deus, ela gere em nossos corações, mentes, entendimento da verdade e do amor que está em Cristo Jesus e que precisa ser uma evidência em nossas vidas como teus filhos. Nós te amamos, Jesus, nós cremos na sua morte na cruz do Calvário, nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus, que Jesus Cristo é o verbo vivo de Deus, encarnado, e que morou e habitou entre nós, e que cumpriu o plano perfeito de salvação e de redenção, e por isso, Deus, nós fomos transformados pelo seu amor e pelo seu poder, em nome de Jesus, amém, amém? As três cartas de João, quando nós olhamos para a primeira, a segunda e a terceira carta de João, elas têm uma temática muito importante, ou elas têm uma função extremamente importante, e nisso elas acabam encontrando guarida também nas demais cartas apostólicas. O que significa isso? Significa que os apóstolos, eles foram estabelecendo igrejas, amém? Eles foram estabelecendo igrejas, por quê? Porque o Evangelho de Cristo começou a ser anunciado aos corações, e as pessoas começaram a render os seus corações a Jesus Cristo, e ali começou a surgir as igrejas, e as igrejas elas eram fundadas, estabelecidas, e elas precisavam ser norteadas pelos apóstolos a respeito da verdade de Jesus. Os apóstolos, na sua grande maioria, eles viveram com Jesus, eles foram contemporâneos de Jesus, então eles receberam de Jesus o Evangelho, através daquele verbo encarnado que viveu entre eles e que foi através da experiência, do discipulado, do caminhar com Jesus, andou com eles, Jesus os ensinou, Jesus falou com eles, Jesus sentou à mesa, e ali eles receberam o Evangelho de Cristo. Então o Evangelho de Cristo foi transferido ao coração dos apóstolos, e agora este Evangelho estava encontrando corações em diversas localidades. Por quê? Porque a igreja foi perseguida, e a igreja precisou sair de Jerusalém, senão eles seriam mortos, e nesta vontade soberana de Deus, igrejas foram sendo estabelecidas. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo foi sendo anunciado, propagado, falado e transferido de corações para corações, como a verdade absoluta do reino de Deus aos corações. Mas acontece que essas igrejas agora estão estabelecidas, e elas começam a ganhar corpo, começam a ganhar vidas, outras pessoas vão recebendo o Evangelho de Cristo, e diz a palavra do Senhor em Atos, que contando com a simpatia do povo, eles iam crescendo, e agora eles precisavam receber
o reto ensino. A palavra do Senhor diz que eles precisavam receber as sãs doutrinas. Então as cartas ou as epístolas apostólicas tinham esta finalidade: transferir a eles a revelação do Evangelho, colocar nos seus corações o que era viver uma vida de retidão ao Senhor, o que significava viver uma vida genuína para Cristo, ser um verdadeiro cristão. Então o que estaria transferindo ao coração daquelas igrejas eram as cartas apostólicas. Então as cartas, muitas delas eram endereçadas a pessoas, e muitas delas eram endereçadas para as igrejas. Com qual finalidade? Essa finalidade de trazer ao coração deles o reto ensino, as sãs doutrinas, a revelação pura de quem Cristo é e daquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. E ela continua tendo importância hoje para nós. Por quê? Porque quando nós olhamos para ela, nós olhamos o quê? Aquilo pela qual elas foram escritas. E a razão pela qual elas foram escritas é que elas eram uma defesa da verdade do Evangelho e das obras realizadas por Cristo como Redentor, Justificador e Remidor da igreja. Embora a igreja tenha sido estabelecida a partir de Cristo, precisamos compreender isso, amém, irmãos? Cristo foi o primeiro a falar sobre a igreja, e o primeiro a dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então Jesus é o estabelecedor da igreja, mas é o fundamento da igreja. Ele é a rocha sobre o qual os edificadores estarão estabelecendo edifícios espirituais para Deus. Então Cristo, Ele é o fundador e o fundamento da igreja. Sobre Ele será edificado, porque Ele é a rocha. Ele é a pedra da nossa salvação, a base pela qual todo edifício espiritual é constituído a partir de Cristo. Então Cristo, Ele estabelece a igreja, e Cristo inicia a igreja quando Ele diz e dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: vocês vão para Jerusalém e permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto pelo poder de Deus. E quando o poder de Deus vem, enche aqueles corações, e a partir dali a igreja começa o seu crescimento e o seu estabelecimento. Mas ao mesmo tempo em que a igreja é evocada em primeiro lugar por Cristo sobre a sua necessidade, sobre a sua importância, ao mesmo tempo que a igreja está sendo estabelecida, a igreja começa a sofrer os primeiros problemas de ser igreja, que é a tentativa dos falsos mestres de adentrar a igreja. Então você vai perceber que a igreja era nova, era uma instituição nova, era algo novo, foi algo que Cristo veio para estabelecer. Então nós estamos falando de uma igreja de 30, 40, 50, 60 anos, é uma igreja nova, uma igreja que está sendo estabelecida, que estão conhecendo a verdade. Por isso as cartas, elas eram escritas para trazer os fundamentos, para trazer a revelação, para trazer o Evangelho, para defender o Evangelho, para defender a veracidade das obras de Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos experimentaram curas, sinais, prodígios, maravilhas, aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus morre na cruz do Calvário e depois Ele se apresenta diante dos seus apóstolos, e por 40 dias Ele se apresenta aos seus apóstolos. Meus irmãos, por 40 dias Ele vem evidenciando a morte e a sua ressurreição como poder para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Amém? Estão comigo? Então precisamos entender isso. Mas a igreja começa a sofrer a tentativa dos falsos mestres, dos aproveitadores, dos enviados do inimigo para distorcer a verdade ou anular a obra de Cristo Jesus, em especial a obra da cruz. Meus irmãos, sem a obra da cruz, todo o Evangelho e seus efeitos são nulos, pois é a partir da cruz que Cristo conquistou todas as promessas e as liberou sobre aqueles que aceitam a cruz como verdade sobre a sua vida. Aleluia! É a partir da cruz que Cristo conquistou tudo aquilo que estava reservado para mim e para você, quando Ele diz: está consumado. Ali, naquela cruz,
as promessas de Deus foram liberadas sobre mim e sobre você. Ali naquela cruz, a vida estava sendo liberada sobre mim e sobre você. A cruz de Cristo representa a vida que havia em Cristo Jesus e que a morte não pôde deter. E ao terceiro dia, Ele ressuscita dentre os mortos para manifestar a vida. E a vida estava nele. E agora a vida que estava nele começa a se manifestar em mim e em você. Por quê? Porque nós aceitamos a cruz de Cristo. E esta promessa passa a ser vida sobre mim e sobre você. Assim, as cartas então visam proteger e defender a veracidade do Evangelho, reafirmando a obra da cruz. O que surge então no contexto da carta de João é o ensino do gnosticismo. O gnosticismo, queridos, é uma religião, uma ideia que surge dizendo o seguinte: que a matéria é inerrantemente má. Ou seja, o corpo é mau. Como é que um corpo mau poderia receber um Deus bom se o corpo é mau? E aí o gnosticismo começa a dizer o seguinte: o que importa é a ideia e não a realidade da encarnação. O que eles começam a dizer é que Jesus, na verdade, é uma ideia e não a encarnação de Cristo sobre os homens. Meus queridos irmãos, isso é muito pernicioso, porque na verdade o que ele está ali combatendo é o falso ensino e o ensino herético de que Cristo não foi encarnado como verbo vivo. João claramente iria combater tal ensino do gnosticismo. Olha o que João, o Evangelho de João, então eu vou voltar um pouquinho, amém? Nós olhamos a segunda carta de João, vamos olhar agora o Evangelho de João. Júnior, por favor, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. E nós precisamos entender isso claramente, amém? Hoje nós vamos aqui pregar e dar um pouquinho de aula, amém? Tem problema com isso ou não? Então vamos lá, porque é importante vocês entenderem e compreenderem muito bem o que está sendo dito para vocês nessa noite, porque é uma verdade que não pode sair do nosso coração. Olha o que ele diz: os gnósticos, ou o gnosticismo está dizendo, Jesus não tomou a forma humana, não se encarnou como homem. Por quê? Porque a matéria é má. Como é que Deus, sendo bom, pode se encarnar e tomar a forma de um homem e morrer? Vocês estão entendendo? Mas olha o que João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar, para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo. Fala assim comigo: vinda ao mundo. Ilumina todo homem. Olha o que diz aqui: o verbo estava. Você consegue entender? Verbo, letra maiúscula. Ele está falando do verbo que está no princípio, que no princípio o verbo era Deus, e que no princípio ele criou todas as coisas. Então não é uma ideia, é uma realidade. O verbo foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e ele morreu na cruz para conquistar a minha e a sua salvação, a minha e a sua justificação, a minha e a sua redenção, e por esta obra gloriosa nós temos vida. Aleluia! O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas olha o versículo 12: mas a todos, fala assim, todos, quantos receberam? Irmãos, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João não podia aceitar esse ensino, porque o ensino era contrário àquilo que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio habitar entre os homens, ele se encarnou para que, achado em figura humana, como diz Paulo nas cartas aos Filipenses, pois, achado em figura humana, tomou a forma de servo e morreu em morte de cruz, obediente, para cumprir o propósito de Deus, o seu Pai, que é salvar todo aquele que nele crê. Então, João tinha que escrever essa carta, ensinando aquela igreja a lembrar e reafirmar o Evangelho de Cristo, que é o Verbo vivo de Deus se encarnou e habitou entre nós. Então isso não é ideia, isto é uma realidade. Jesus Cristo foi homem, e como homem ele morreu na cruz para nos salvar e nos trazer redenção. Aleluia. Então o gnosticismo tinha como mensagem ou ideia principal de que a matéria era inerrantemente má. Assim, Deus, sendo bom, não poderia ter nada que ver com a matéria má. Por isso ele não podia ter vindo encarnado em Jesus Cristo. Isso não só contraria a revelação e a obra e propósito de Deus através do seu Filho, como anula. Meus irmãos, entendam isso. Sem encarnação não há morte. Sem morte não há ressurreição. Sem morte e sem ressurreição não há sacrifício perfeito que veio para expiar pecados. Então a ideia era anular a obra de Cristo para que através disso não haja expiação de pecados, uma vez que o Cordeiro de Deus veio ao mundo e foi entregue aos homens, para que através do sangue do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo, nós fôssemos purificados de todo pecado. Já não há mais pecados que podem ser lançados contra nós, porque aqueles que estão em Cristo têm o sangue de Jesus sobre vocês, e com o sangue de Jesus nós somos purificados de todo pecado. Aleluia! Então isso não contraria somente a revelação da obra e propósito de Deus através do seu Filho, como anula a obra expiatória de Cristo na cruz. João considerou isso muito sério, e é mesmo, irmãos, extremamente sério. O seu efeito seria tirar o coração do cristianismo. O que é o sentido do cristianismo? A morte de Jesus na cruz do Calvário, para que através do derramar do seu sangue, nós fôssemos purificados de todo pecado. E agora, por ele, encontrássemos uma nova vida, uma nova realidade, uma nova natureza, a natureza divina, sendo revelada aos nossos corações, para que nós possamos viver de um modo agradável a ele. Pois se Cristo não se tornou de fato homem, e não morreu de fato por nós, não houve expiação de pecados. Mas glória a Deus, porque a verdade da cruz de Cristo sempre prevalece. E por mais que ideias se levantem, e por mais que ideologias se levantem, sofismas se levantem, nada pode contra o poder que há no conhecimento e na verdade de Jesus Cristo. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Outro ponto de combate do gnosticismo era quanto ao procedimento humano. Uma vez que o homem era mau, ele não podia mudar. Ele seria sempre mau. Olha como isso contraria a realidade de Cristo em nós, quando diz, a palavra do Senhor diz assim: quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos novo nascimento. Então nós não nascemos mais da carne,
nem do sangue, mas nós nascemos do Espírito. Por quê? Porque pelo Espírito fomos gerados em Cristo Jesus, e porque o recebemos como Senhor das nossas vidas, agora nós somos novas criaturas. O nosso procedimento muda assim, a nossa forma de agir muda assim, a nossa forma de viver muda assim. Então o nosso procedimento, ele é transformado, porque o amor de Deus passa a habitar dentro de nós. Então a conversão a Cristo implica receber uma nova vida e uma nova natureza. João apresenta 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus, e se você quiser tomar nota, por favor, faça isso, porque existem 3 características que representam o verdadeiro conhecimento de Deus e da comunhão com Deus. Primeiro, retidão de vida. Olha o que o pastor Januário falou para vocês durante a mensagem, durante a curta mensagem, a breve mensagem, mas entenda uma coisa, Deus fala em todo o tempo conosco no culto. Se você está atento ao Espírito, as músicas falaram ao seu coração. Se você está atento ao Espírito de Deus, a palavra dos dízimos falou ao seu coração, e agora a palavra de Deus está falando ao seu coração. Mas olha o que ele disse, Deus deseja corações íntegros, inteiros. A revelação do conhecimento de Cristo, retidão de vida, ou seja, uma vida reta, e nós não obteremos vida reta sem a vida de Cristo em nós. Segunda característica, o amor fraternal. Queridos, Jesus demonstrou esse amor em todo o tempo. Aonde Jesus estava? Na casa do cobrador de impostos, na casa da prostituta, na casa dos necessitados, na casa daquele que estava passando por enfermidades, daquele que precisava do milagre. Aonde Jesus estava? Ele estava expelindo o amor que é Cristo, enquanto Ele estava habitando conosco. Ele estava curando, Ele estava salvando, Ele estava mudando história, Ele estava mudando perspectivas, Ele estava ali derramando o amor, e o amor é uma marca, é uma característica. Por isso João vai falar a respeito dessa característica daqueles que conhecem a Deus. Quem conhece a Deus, vive o amor uns para com os outros, que é o amor fraternal, esse amor onde eu me preocupo com o meu irmão. Às vezes as pessoas falam assim, Marcelo, mas por que você se preocupa tanto com fulano de tal, com Beltrano? Às vezes eles fazem até mal para você, porque na verdade quando nós conhecemos a Deus, nós não nos importamos com o que as pessoas fazem para nós. O que importa é o que eu faço para elas no amor de Cristo. E se a paga dela não é o amor dela para comigo, isso é um problema dela com Deus, mas eu vou continuar bem com meu Deus, eu vou continuar vivendo o amor. Mas uma coisa eu sei, não há nada mais constrangedor do que o amor. E o amor começa a transformar corações, e a pessoa começa a ver, mas eu faço mal e o cara está fazendo bem para mim. Eles não entendem. Mas eu falo mal dele, eu julgo ele, e ele cuida de mim, e ele vem na minha casa, ele vai na minha necessidade, e esse amor começa a quebrar mentes que estão dominadas pela mentira, e a verdade começa a se estabelecer. Viva o amor, não importa, meus irmãos, se falam mal, se não compreendem, se não entendem, o amor é uma expressão de Cristo em nós. E a terceira, a fé em Jesus como Deus encarnado. Então 3 características que mostram claramente a comunhão com Deus e quem Deus é na nossa vida: retidão de vida, amor fraternal e fé em Jesus Cristo como Deus encarnado. E há 2 ideias centrais nas cartas de João, que é: Deus é luz. Veja, quando nós lemos o Evangelho de João e depois nós lemos a carta de João, nós conseguimos ver exatamente o mesmo tema central. Deus é luz, e a luz rompeu com as trevas que estavam aonde? Em mim e em você. Por quê? Porque Ele é a luz que veio romper com as trevas. Ele é a luz que veio ser a fonte de vida para nós. E também que Deus é amor, porque o vínculo da perfeição é o amor, e Cristo é a estatura perfeita, e a estatura perfeita traz o amor como base de vida para nós. Então Deus é a fonte de luz para a mente e de calor para o coração dos seus filhos. Seus filhos precisam viver por esses padrões elevados, ter a luz e viver o amor. Quando nós olhamos para a carta, agora novamente olhando para a carta, segunda carta de João, João usa o termo mandamento, destacando que não é um novo mandamento. Irmãos, isso é muito importante. Por quê?
Porque os apóstolos, eles estavam pregando, ensinando e reforçando em todo o tempo o evangelho que eles receberam de Cristo. E como eles receberam o evangelho de Cristo? Eles receberam o evangelho de Cristo à mesa, na comunhão, no partir do pão, no viver junto, no estar juntos. Então, muito mais do que receber o evangelho, eles viveram o evangelho porque estavam em Cristo. E é esta vivência do evangelho que eles agora estão transferindo ao coração daqueles que ouvem as suas cartas. Ou seja, o evangelho não é uma carta simplesmente, mas é a vida de Deus se manifestando em nós, para que nós possamos viver segundo Cristo viveu entre nós. Então ele usa o termo do mandamento e diz, não é um novo mandamento, mas o mandamento é uma ordenança, e a ordenança é viva o amor, viva o amor, não o amor emocional, né? Eu sei, queridos, nós somos emocionais, amém? E como emocionais, nós geralmente queremos linkar o amor àquela emoção gostosa de receber aquele carinho. Sabe aquela palavra gostosa que você recebe? Você está lindo hoje. Sabe quando a sua mulher dá aquela liberada de unção sobre a sua vida? Sabe? Ela fala, você está lindo hoje. Você sabe que você não está, irmão. Mas glória a Deus, porque ela está vendo com os olhos de Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Né? Ou então quando alguém chega e fala assim, meu irmão, você está mais magro. E na verdade é a roupa preta que você está usando, que dá uma afinada na régua. Né? A gente sabe que a bondade, a misericórdia de Deus sendo expressa através do amor de alguém por nós, amém, irmãos? Porque quando a gente sobe na balança, misericórdia, a balança denuncia tudo, Jesus, vamos orar pelas essas balanças, amém, irmãos? Mas muitas vezes nós colocamos o amor, esse amor emocional, que usualmente nós tendemos a pensar nessa emoção do amor, mas o amor, na verdade, é uma ação de obediência. O amor é uma ação de obediência, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito para que Ele morresse por nós. E quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos a história de Cristo, nós vemos Cristo morrer por nós. Então o amor é uma ação de obediência. E Paulo vai dizer claramente isso quando diz assim, porque Ele morreu em obediência à morte de cruz. Então o amor é uma obediência, não esse amor emocional, mas um amor de ação, de obediência, como resposta ao grande amor de Deus por nós. Então o amor, como mandamento, como ordenança de Deus para nós, redunda em ação. Então eu faço para que o amor seja demonstrado por mim. Segundo, cuidado, porque eu amo, eu cuido, porque aquilo tem valor para mim, eu cuido, porque aquilo é precioso para mim, eu cuido. Por isso ele diz para nós, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele se origina as fontes de vida. Se o seu coração está em Cristo, o amor está ali, você vai cuidar de você e dos seus. Por quê? Porque o amor é uma ação de obediência que vivemos em Cristo Jesus. E por fim, de serviço. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para servir ao propósito de Deus. Ele não veio para mandar, Ele veio para servir. Por isso Paulo diz isso. E achado em figura humana, Ele tomou a forma de servo. Aqueles que o verdadeiro amor tem prazer em fazer a vontade do amado. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Quantos aqui amam a Deus? Você não quer fazer a vontade do amado? Então o amor é uma ação de obediência, é viver em obediência, é viver essa dimensão. Aqueles que sabem o que é o amor no sentido cristão, sempre estarão desejosos de cumprir as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Analisando mais detidamente a segunda carta, vamos observar alguns pontos importantes, e eu quero novamente agora
olhar com vocês, e o Júnior hoje está especialmente preparado, amém, irmão? Só que não, porque eu não avisei ele que eu ia fazer isso, porque na verdade quando eu estava ali que Deus me pediu para fazer isso. Eu quero que a gente volte um pouquinho novamente. Júnior, desculpa, coloca para mim João 1:1. Porque eu preciso que vocês entendam isso. Que o João, que está falando a respeito do amor, é o mesmo João que está falando a respeito do Verbo encarnado, que veio em amor e em verdade para viver entre nós. Quando nós olhamos, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quantas vezes nós vemos a expressão Verbo? Significa que há uma redundância, uma repetição. Por quê? Porque o que João deseja fazer é reafirmar a ideia de que Deus é o Verbo, que Jesus é o Verbo, e que o Verbo é Deus. É uma repetição que tem por objetivo e finalidade trazer a verdade central da palavra de Deus sobre mim e sobre você. O Verbo era Deus. Volta novamente lá, Júnior, por favor, na segunda carta de João. Pode colocar o versículo 1 mesmo. E vocês vão ver a mesma maneira de se escrever, porque ele vai novamente na utilização de um recurso linguístico da escrita, reforçar a mesma ideia. Quando ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Olha o versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então há uma repetição como um recurso linguístico de escrita do autor. E por isso nós podemos conectar a segunda carta de João com o Evangelho de João. Por quê? Porque a maneira como o autor usa as palavras para reafirmar a ideia daquilo que ele está defendendo no escrito e na revelação da palavra. Lá em João, verbo, verbo e verbo, e aqui verdade, verdade e verdade. Meus irmãos, se o gnosticismo se levanta como uma ideia se processa onde? Na mente. Se a mentira se processa na mente, a mentira passa a ser verdade sobre aquela mente. Por isso agora ele precisa reafirmar a verdade, porque a verdade é Cristo, e a verdade habitou entre nós, e a verdade é ligada ao amor, e a verdade é uma realidade sobre mim e sobre você. Por isso ele repete seguidamente verdade, e nós vamos ver que neste contexto ele usa por 5 vezes o termo verdade. Amém? Então essa recorrência tem uma finalidade objetiva de pontuar que a verdade está em Cristo, e que não somente está em Cristo, mas que a verdade é Cristo, porque Cristo disse algo que nós nunca podemos esquecer: eu sou a verdade, o caminho e a vida. A primeira declaração de Jesus foi a verdade. Eu sou a verdade, e eu sou o caminho, e eu sou a vida. Mas a primeira expressão de Jesus foi: eu sou a verdade. E é o que João está reforçando aqui: não há verdade sem Cristo, não há verdade fora de Cristo. A verdade do Evangelho tem um nome, e o nome dessa verdade se chama Jesus Cristo. Aqueles que andam na verdade, andam em Cristo Jesus. Aleluia. E a manutenção dos mandamentos, que são desde o princípio. Veja que João tem um cuidado: eu não estou escrevendo novo mandamento. Por quê? Porque o que vem de novo é o falso ensino. O falso ensino é novo,
Mas aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar, Ele veio nos ensinar desde a eternidade. Na eternidade, o plano de amor de Deus já estava estabelecido. Então o mandamento do amor não se iniciou em Cristo Jesus, não se iniciou quando Ele deu as leis no deserto. O amor, como mandamento de Cristo Jesus em Deus, estava desde o início, desde o princípio, porque Deus é amor. E porque Ele é amor, o amor é a base da nossa vida. Então a manutenção dos mandamentos que são desde o princípio, pois o amor é mandamento do Senhor, renovado em Cristo Jesus, com o vínculo da perfeição, como o estado da sua varonilidade. A estatura de Cristo nos leva ao amor. Meus queridos irmãos, não há como desassociar verdade e amor. Verdade e amor. Jesus é a verdade. E Deus é amor. Uma vida cristã genuína apresenta essas duas realidades. Ela é representada pela presença da verdade e do amor. O autor usa algumas expressões para reforçar esse ponto central da unidade, da verdade e do amor. Quando ele diz assim: Senhora, eu a amo na verdade. Veja a associação, a unidade do amor e da verdade. Eu a amo na verdade. Depois ele usa a expressão: conhecem a verdade. Por quê? Porque ele está reforçando algo fundamental, de que a verdade é Cristo, e Cristo permanece em nós, e Ele estará sempre conosco. Então agora no versículo 6 de 2 João, ele usa repetidamente o termo andar. Entendam isso, queridos. O que o autor está trazendo de revelação para mim e para você é que existe uma maneira pela qual o Evangelho de Cristo foi revelado ao nosso coração. E porque ele foi revelado ao nosso coração, ele precisa manifestar aquilo pelo qual ele foi revelado para nós. Existe uma razão por que o Evangelho chegou a nós. O Evangelho não chegou a nós para nós ficarmos do mesmo jeito, para nós ficarmos da mesma maneira, de sermos as mesmas pessoas, de continuarmos da mesma forma. O pastor Januário aqui, no seu testemunho de vida, disse assim: até os 30 anos de idade eu andei errado, porque eu aprendi errado, meus pais não puderam me dar aquilo que eles não sabiam. Mas sabe, irmãos, no momento que Jesus Cristo entrou na vida do pastor Januário, houve uma transformação. Por quê? Porque a verdade entrou na vida do pastor Januário. Agora ele passou a viver pela verdade, e a verdade tem um nome: Cristo Jesus veio para transformar quem nós somos. Novas criaturas, nova natureza, nova geração, uma geração gerada pelo Espírito e pelo amor de Deus em nós. Então ele está falando repetidamente o termo andar, e este termo andar no original significa faz o seu próprio caminho. A verdade e o amor fazem parte agora do nosso caminho, progridem. Sabe, queridos, crescei no amor e crescei na verdade. Hoje eu preciso conhecer mais de Deus do que eu conhecia ontem. Hoje eu preciso expressar mais o amor de Cristo que está em mim do que eu expressei ontem. Se hoje eu expressei uma dinâmica do amor de Cristo, amanhã eu preciso expressar mais desse amor. Por quê? Porque Ele nos chama para crescer na verdade e no amor. Então eles progridem, é um crescimento contínuo. A cada dia nós vamos crescendo e vamos melhorando, vamos sendo transformados pelo amor e pela verdade de Cristo. Olha essa aqui: regular a própria vida. Passamos a viver de um modo agradável a Deus, pela verdade e pelo amor. Então nós passamos a ajustar a nossa vida. Por quê? Porque quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós encontramos verdades da palavra, e nós olhamos para nós mesmos muitas vezes e não encontramos aquela verdade em nós. Então agora nós temos a oportunidade de adequar o nosso coração e a nossa vida à verdade da palavra. É um crescimento contínuo, é um regular a própria vida, onde eu vou sendo confrontado pelo amor e pela verdade, e um confronto que gera transformação. Essa palavra andar significa viver. Nós vivemos o amor, nós vivemos a verdade. Ela também significa conduzir-se a si mesmo.
Então nós passamos a nos conduzir pela verdade e pelo amor. Então a verdade passa a ser estabelecida em tudo que eu tenho. Meus irmãos, a verdade passa a regular e a estabelecer os meus relacionamentos com os meus irmãos, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Então a verdade e o amor precisa agora ser o quê? Uma conduta de vida. Eu passo a andar, a conduzir a minha vida pela verdade e pelo amor. Irmãos, é um grande desafio. É um grande desafio. Porque muitas vezes nós vamos nos defrontar com situações difíceis. Pessoas que nos ofendem. Pessoas que não nos ouvem. Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui, nós estamos em tempo de família, amém? Há situação mais difícil do que o relacionamento marido e mulher? Porque às vezes a gente fala assim, mas né, o nosso cônjuge, e aqui por favor, Cris, não estou falando de você não, viu meu amor? Eu estou só falando no genérico aqui no geral, amém, irmãos? Nós estamos super bem, glória a Deus por isso. Eu sou um homem feliz, irmãos. Pensa no homem feliz, sou eu, amém? Por quê? Porque nós estamos aprendendo a construir o nosso relacionamento em verdade e amor. Mas irmãos, coisa difícil é viver isso. Porque muitas vezes a gente fala né? E a mulher está lá no banheiro, a gente está lá na sala, né? Aí tem Sport TV passando na TV, né? O aspirador de pó comendo solto na casa, o rodo comendo solto na casa, você fala A e ela entende B. O trem difícil é a comunicação entre o marido e a mulher. Eu não sei se já tiveram essa experiência, assim, sabe? Você recebe aquela mensagem de WhatsApp da sua esposa, e aí você lê a mensagem, você fala assim, minha mulher está brava. Aí você liga para ela, o que foi? Mas que foi o quê? Nem sei o que foi. Não, você mandou uma mensagem aqui para mim, você estava brava? Não estava brava, não, só escrevi rápido aqui para você, porque eu estou aqui no trabalho, estou fazendo uma coisa rápida, mas o que acontece? Muitas vezes as nossas emoções, a nossa percepção traz uma falta de realidade. Irmãos, como é difícil viver a verdade e o amor dentro dos nossos relacionamentos. E com os filhos. Pais, coisa boa é filho, não é não, irmãos? Eu amo os meus filhos. Mas é um desafio. É um desafio. Porque às vezes a gente fala para o filho assim, filho, né? Tem uma coisa que você precisa fazer todo dia de manhã quando você acorda. Aí ele vem dar um sorriso para você. O que você viu que aconteceu naquele dia? Com o sorriso do seu filho. Aquilo que você falou para ele não aconteceu, irmãos. Que tragédia que é essa vida do pai e da mãe. Com um negócio chamado escova de dente. Eu não sei qual é a raiva que as crianças têm com escova de dente até os 14, 15 anos de idade. Parece, irmãos, que é uma tortura. Eu não sei, deve ter alguma coisa que atrapalha o processo da escovação de dente. Eu não sei se vocês estão rindo, porque eu acho que é a mesma tragédia da sua casa e da minha, amém, irmãos? Mas a minha está melhorando, glória a Deus por isso, amém? Mas é uma guerra. E nós vamos fazer o quê? Como pais. Vamos deixar o nosso filho, né, virar o motivo de chacota dos amigos, que ele abre a boca e todo mundo sai correndo? Não, você vai persistir. Por quê? Porque o amor é persistir em falar, em trazer a verdade, em anunciar a verdade, em renunciar, muitas vezes, aquilo que você quer fazer, para fazer a vontade daquilo que é a vontade de Deus. E isso começa a regular os nossos relacionamentos. O que isso é importante, queridos irmãos? No contexto de família. E aqui eu preciso que os irmãos entendam isso. A verdade e o amor precisam ser vividos dentro do relacionamento conjugal, para que nós possamos guardar as emoções uns dos outros. Precisa ser vivido entre nós, como pais e filhos, para que os nossos filhos possam crescer no temor e no tremor da palavra do Senhor, sendo instruídos por nós, no amor e no tremor da palavra do Senhor. Mas aqui eu também preciso dizer uma coisa para vocês, muitas vezes nós como pais, misericórdia, somos um desafio para os nossos filhos. Eu sei disso, porque às vezes eu falo, né, faz isso. Aí a mãe faz aquilo. O menino já não sabe mais o que ele faz. Se ele faz isso ou se ele faz aquilo, porque né, faltou comunicação entre os pais e a criança fica perdida. Agora, para que lado que eu vou? Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Os relacionamentos, eles precisam ser elaborados e construídos por uma nova verdade em nós. E a nova verdade que está em nós é a verdade, Cristo e o amor, que é Deus.
mas nossos filhos precisam ouvir de nós aquilo que é a verdade e o amor. Se é necessário correção, nós vamos corrigir, mas se é necessário ter uma única comunicação para que eles possam entender qual é o caminho certo, é responsabilidade minha e da minha esposa de encontrarmos uma comunicação única para os nossos filhos. Muitas vezes, meus irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas amém. Muitas vezes os filhos, eles correm para os pais, procurando respostas, procurando compreender coisas que para eles são difíceis. Mas nós estamos tão ocupados, tão envolvidos com tantas coisas, com agenda, com necessidades, que nós não damos ouvido. Meus irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Dar ouvido é diferente de ouvir. Ouvir, a gente ouve um monte de coisa durante o dia. Dar ouvido é prestar atenção no que está sendo dito. A verdade e o amor nos faz dar ouvido para os nossos filhos. Então significa que nós vamos ter atenção para os nossos filhos. Não somente quando eles estão falando conosco, mas com aquilo que eles estão fazendo. E os nossos olhos estão sobre eles, não para os recriminar, mas para estar com eles, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar com eles no caminho para que eles cresçam. Então a verdade e o amor precisam ser vida em nós, vida nos nossos relacionamentos. Andar nesse amor significa então que nós viveremos a verdade e o amor, que são expressões mais claras e lindas de Cristo habitando em nós. Então a verdade e o amor são expressões de Cristo habitando em nós. Precisamos também compreender então o caráter progressivo do Evangelho de Cristo, porque ele diz assim no versículo 6, e o amor é esse. Meus irmãos, todas as vezes que um autor, ele delimita um assunto, ou seja, ele abre uma expressão, colocando uma pergunta, ou enfatizando algo, é porque o autor precisa deixar claro o que ele está trazendo para nós. E aqui ele usa um recurso extremamente importante, que diz assim, o amor é esse. E aí ele deixa claro o que é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Na verdade o que ele está dizendo é que nós andemos nas ordenanças de Deus para nós. Fortes, levanta suas mãos assim comigo. Há ordenanças na Bíblia para os fortes ou não? O amor é esse, que andemos em seus mandamentos. Os mandamentos para nós como homens precisa ser verdade e amor dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, no campo de futebol, no cinema, no shopping, aonde nós estivermos. Por quê? Porque são ordens de Deus para nós. Escolhidas, levante as mãos por favor. Aqui eu estou só levantando a mão para dizer que são as escolhidas, amém? Escolhidas, entendam uma coisa, a ordenança de Deus para vocês, o amor é esse, andemos segundo os seus mandamentos. Quando nós entendemos os mandamentos e vivemos os mandamentos não são penosos para nós, eles são verdade sobre nós, amém? O Evangelho é o poder transformador para que a cada dia eu viva mais intensamente a revelação da verdade e do amor como vida em mim. E o autor finaliza dizendo, andeis neste amor. Andeis neste amor. A verdade e o amor precisam ser vividos em unidade, porque Cristo é verdade e amor. Meus irmãos, andar no amor é um desafio a cada dia, porque andar no amor significa andar na verdade que é Cristo.
E significa também andar no amor, que é o vínculo da perfeição. Então muitas vezes nós reconhecemos a necessidade de voltarmos e pedirmos perdão. Quantas vezes, irmãos, vou contar só um testemunho rápido para vocês. Hoje foi um dia das tarefas da nossa casa que nós dividimos, e aí o Gabriel nos ajudou, eu ajudei, a Cris ajudou, estávamos 3 lá fazendo, como foi mais rápido, né? Mas nós tínhamos coisas para fazer, e eu fui para um lugar, eu precisava atender uma família, e fiquei ali, irmãos, tomei um chá de banco de 1h30, e não consegui fazer, porque não me deixaram subir para realizar aquilo que eu precisava realizar. E aí minha mente, irmãos, estava onde? Eu preciso escrever a mensagem, eu preciso me preparar para a mensagem, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E aí a agitação começa a tomar, e a Cris virou para mim e falou assim: Celo, você não faz um favor para mim? Eu estou com fome. Faz um dadinho. Irmãos, dadinho de tapioca, sabe aquele dadinho de tapioca? É um negócio super difícil de fazer, irmãos. É só você abrir o pacote, colocar a airfryer em cima do negócio, botar o negócio lá dentro e ligar o airfryer. Sabe que negócio difícil para caramba da gente fazer? Mas, irmãos, eu já até pedi perdão para a Cris por isso. E eu estou usando isso para exemplificar as necessidades do dia a dia. Aquilo que toma nossa mente e nosso coração. Os afazeres. Esqueci, irmãos. Daqui a pouco chega a Cris na sala. Você não fez? Eu só abaixei. Não fiz o quê? Aí eu lembrei, rapaz, ela pediu dadinho de tapioca, eu não fiz. Irmãos, talvez eu pudesse dar muitas desculpas para minha esposa. Eu tomei um chá de cadeira. Eu estou preocupado. Irmãos, naquela hora eu me lembrei do que eu ia pregar hoje. Verdade e amor. Minha única palavra foi: Cris, me perdoa, eu esqueci. Meus queridos irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é o poder de Deus que nos faz reconhecer que nós somos errados e falhos, mas que nós temos um Cristo que aperfeiçoa a sua obra em nós. E em nome do Senhor Jesus, nunca mais eu vou esquecer dos dadinhos, meus irmãos. Que Deus possa gerar em nossos corações esse entendimento. O que João mais está reforçando é a unidade que existe entre verdade e amor. Não há como viver o amor sem a verdade, mas não há como viver a verdade sem o amor. Porque o que nós mais precisamos para esses dias, irmãos, é entender que a verdade nos protege, porque a verdade é Cristo, mas o amor nos leva para Cristo, porque Ele é o vínculo da perfeição, e não há perfeição sem Cristo. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos nos lembrar sempre disso, que nós não sejamos aqueles que, em função do nosso egoísmo, da nossa vã maneira de pensar, de achar que porque somos os sacerdotes do lar, porque somos aqueles que mandamos em casa, que nós não podemos pedir perdão porque nós erramos, que nós não podemos voltar para os nossos filhos e dizer: filho, me perdoa porque talvez eu tenha errado numa correção, mas também de entender que a verdade é uma realidade de vida para nós, e que nós não negociamos a verdade, porque a verdade é Cristo. E se eu tiver que pagar o preço porque eu errei, eu vou pagar o preço porque eu errei, mas eu não vou abrir mão da verdade, porque a verdade é Cristo, e Cristo habita em nós. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos redimir, Ele veio para fazer de nós novas criaturas, e como novas criaturas nós vivemos a verdade e o amor. Amém? Curva sua cabeça por um instante, por favor. Deus, nós te louvamos pela Tua palavra viva, verdadeira, eficaz, e nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, porque o Espírito Santo é a promessa de Jesus Cristo, que disse: eu vou ao meu Pai, mas eu enviarei o meu Consolador, o meu Espírito, que vos ensinará
todas as coisas. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer essa verdade nesta noite como uma realidade sobre nossas vidas, que nós andemos neste amor que nos faz viver a verdade e andar no amor, Deus. Pai, por isso toma nossas casas, toma nossos relacionamentos, toma nossos relacionamentos como marido e como mulheres, toma os nossos relacionamentos como pais e filhos, toma nosso relacionamento como amigos, toma os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo. Ó Deus, que a verdade e o amor seja a expressão de Cristo Jesus em nós, em todos os lugares em que nós estivermos, Deus. Que nós sejamos sempre relembrados pelo Teu Espírito Santo, que nós andamos na verdade, porque a verdade é uma vida, e essa vida se manifestou a nós, a vida de Cristo que se manifestou a nós através da fé em Cristo Jesus e na obra da cruz do Calvário, nos faz viver uma nova realidade, que a verdade não tem negociações conosco. Nós vivemos uma vida de retidão, nós vivemos uma vida de amor fraternal, nós vivemos uma verdade em que a fé em Deus nos faz crer em Jesus Cristo como o Verbo encarnado, aquele que morreu e que ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, o poder da ressurreição opera em mim agora, e agora eu vivo pela verdade e pelo amor, e que o amor, Senhor, gere em nossos corações o vínculo da perfeição, que o amor lance fora todo medo, Senhor, que nós não tenhamos mais medo nos nossos relacionamentos, mas que nós vivamos a verdade e o amor em tudo, Deus. Porque neste tempo, Deus, neste tempo onde o coração e o amor de muitos se esfriará, diz a Tua palavra santa, verdadeira e gloriosa, que aqueles que estão limpos se limparão ainda mais. Então o amor e a verdade serão uma manifestação do Teu poder naqueles que estão limpos para a glória do Senhor Jesus. Faz isso em nós, Senhor, nos limpa, nos santifica, nos purifica e tira de nós, Deus, extrai de nós, Deus, a verdade e o amor através do nosso viver, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém.